Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar a nossa aula, primeira aula com conteúdo, né? Não sei se alguns outros professores já falaram para vocês, mas a gente está cobrando aí a presença de vocês através do chat. Então, toda vez que vocês entrarem, coloca o nome completo lá no chat para mim, por favor. Então, vocês que já estão aí, podem colocar, e depois os demais alunos que entrarem, eu vou repassar para eles também. E aí já cria esse hábito. Toda vez que a gente entrar, já entra e já coloca o nome de vocês completo, certo? Outra coisa, se der algum problema, sei lá, a internet travou, não está aparecendo o que eu estou mostrando, vocês podem interromper e falar, ou no chat, ou então pode abrir o microfone também e falar. Eu não importo com isso, não. A nossa turma não é muito grande e dá para fazer isso tranquilamente. Então, vocês fiquem à vontade, ainda mais que é a nossa primeira aula com conteúdo mesmo. Então, se surgiu alguma dúvida, pode abrir, perguntar, que a gente está aqui para responder vocês, certo? Os nossos horários, eles são 2 horários semanais nessa nossa disciplina, mas a faculdade instruiu nós, os professores, para tentar reduzir um pouco as aulas, não, por exemplo, não fazer 2 horas seguidas de aula, certo? Por mais que sejam esses 2 horários. E aí, fazer em torno ali de 1h30. Então, nós vamos trabalhar mais ou menos esse tempo aí. Eu estou tentando, eu dei até uma olhada na aula aqui para a gente dar uma reduzida, para não ficar cansativo para vocês, beleza? A gente foca no que nós queremos passar para vocês, o que eu quero que vocês aprendam dessa aula, e aí nós vamos trabalhando dessa maneira, tá bom? Então, por mais que é sexta-feira, vocês já estão querendo sextar aí logo mais, mas calma aí, vamos aprender um pouquinho aqui, e depois tá todo mundo liberado, usando máscaras, é claro. Então, vocês podem falar, interagir, fica à vontade, viu? Deixa eu já abrir aqui a apresentação. Como é que está sendo aí? Já tiveram a primeira semana de aula, né? Já se entrosaram aí nas outras disciplinas. Então, não sei se dá para vocês conhecerem aí uns aos outros, né? Porque de forma virtual ainda, mas daqui para frente tudo vai dar certo e, se Deus quiser, a gente volta logo ao modo presencial e tudo se ajeita, beleza? Então vamos começar. Como eu passei lá na planilha para vocês, no nosso planejamento semestral, essa nossa primeira aula é sobre o sistema nervoso. De certa forma, ele pega um contexto geral. Então, dentro desse sistema nervoso, nós vamos abordar também os neurônios e as sinapses, certo? Então, assim, algumas coisas, provavelmente vocês viram, umas coisas bem básicas lá, talvez no ensino médio. Como eu perguntei da última vez, eu vi que a turma suas são pessoas bem novas, então provavelmente vocês já estão vindo aí há pouco tempo do ensino médio, tá com muita coisa fresca na cabeça, mas aí a gente aqui já começa a aplicar mais na medicina veterinária, e provavelmente vocês não aprenderam isso na escola, certo? Bom, primeiro eu vou me apresentar, por mais que a gente tenha tido uma conversa aí na última aula, mas eu sou João Marcos, né? Vou ser professor de vocês nesse semestre de Biofísica, mais para frente aí a gente se encontra em outras matérias. Eu fiz o meu mestrado na área de Neurociências e Neurologia, no programa de pós-graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres, lá no Departamento de Cirurgia, na Universidade de São Paulo. E lá eu estou fazendo também, atualmente, meu doutorado. Lá eu trabalhei com o macaco prego, que é essa ferinha aqui. Eu trabalhei com o cérebro, o sistema nervoso central dele. Aqui, só para a gente ver que são animais, né, bem desenvolvidos na questão de saber lidar com objetos da natureza, trabalhar com ferramentas. Então, comparado a outros animais, eles têm essa habilidade. E aí, aqui são partes do sistema nervoso central dele. Lá a gente já tinha um acervo de peças oriundas de outras pesquisas. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado geral, desde cortes mais rostrais, né, mais na região da frente, até cortes mais caudais na região do cérebro. Então, pegando todos os lobos, todas as estruturas, até esse último aqui, que é o cerebelo, que essa parte fica mais atrás.
Aí esses cortes foram fracionados, então são inúmeros cortes. E aí eu selecionei alguns só para a gente poder identificar a diferença de estruturas. E aí, basicamente, são as principais estruturas que compõem aí o cérebro do macaco prego. E aí, se nós formos comparar com o do humano, muitas estruturas são semelhantes, sim, na sua conformação, o que não torna ele um humano, é claro, mas traz a anatomia desses animais muito próximo da anatomia do ser humano. Aí, como eu expliquei, são cortes que são na transversal, e se vocês olharem na imagem aqui embaixo, esse corte ele vai acompanhando a altura que é a estrutura no cérebro, certo? Então, ele começa mais rostral e vai indo em sentido mais caudal. Então, algumas estruturas começam a aparecer e outras a sumir. Por isso que a gente fez esses cortes seriados. Aí nós criamos um atlas de anatomia do sistema nervoso central do macaco prego, e aí nós temos um grande projeto lá que é trabalhar com essa neuroanatomia de várias espécies. E aí eu fiz no caso do macaco prego. Aí são algumas estruturas, vai passando até chegar lá no cerebelo desse animal e pontuando aí essas principais estruturas dele, certo? E aí, no meu doutorado, que eu estou fazendo lá agora, só para vocês entenderem, né, o que a gente mexe fora da faculdade, eu trabalho na parte de bioengenharia tecidual e transplante de órgãos. Não sei se vocês já ouviram falar o que é descelularização e recelularização de tecidos. Aqui são dois pulmões, onde um aqui é um pulmão normal e aqui é um pulmão descelularizado. O que é isso? A gente tira todo o conteúdo celular desse órgão, deixa só a matriz extracelular e depois a gente recelulariza com as células de quem vai receber o transplante, certo? Então nós estamos fazendo isso aí inicialmente com animais para possível aplicação em humanos. Aqui, no caso, eu trabalho com pulmão, com a parte de músculo também, aqui você vê um feixe de fibra muscular celularizado com as células normais e aqui os feixes descelularizados. Aqui a gente já retira todo o tecido celular e deixa só o arcabouço da matriz extracelular. Aqui de traqueia a gente faz também, desde a traqueia com as suas células até a traqueia descelularizada, onde já não tem mais as células. E a placenta também. Por que placenta? Porque a placenta é um órgão que geralmente durante o parto ali, né, após o parto ele é descartado e a gente consegue transformar ele em novos tecidos. É isso que nós estamos tentando fazer. Então aqui é uma placenta com as suas células e desse outro lado aqui a gente já vê uma placenta descelularizada. E aí a gente pode recelularizar, por exemplo, com células epiteliais e usar para regenerar feridas que porventura ocorreu, alguma lesão na pele, enfim, existem inúmeras formas de aplicar isso. E aí é atualmente que eu estou trabalhando lá. Beleza? Aí se alguém interessar, tiver alguma dúvida sobre essas linhas de pesquisa, essas coisas também, por mais que vocês estão no primeiro semestre, mas se já é uma área de interesse aí para vocês, estou aí à disposição para ajudar, indicar, e podermos aí, quem sabe, até trabalhar junto em alguma área, certo? Bom, então vamos lá. Entrando propriamente aí no nosso assunto, nós iniciamos com o conceito de função. Função, ela vem do grego, que significa realização ou ação de tornar algo real, certo? Então, basicamente, é um vínculo que vai ocorrer entre alguns fenômenos e esses fenômenos eles vão necessitar um do outro para acontecer. Calma aí que eu vou explicar direitinho para vocês. Então, vamos lá. Começou a aparecer umas coisas aqui, mas fiquem tranquilos, como eu expliquei para vocês. A gente não foca aqui nas contas, nos cálculos, eu quero que vocês entendam mais a fisiologia, a morfologia das coisas do que propriamente cálculos. Então, a gente reduz quase por completo essa parte e vamos focar apenas nesse outro aspecto. Então, nesse início aqui, a gente trata isso. Por exemplo, se função for igual a f e vontade for igual a x e movimento igual a y, só para representar, certo? Função f, vontade x e movimento y. O que nós podemos interpretar disso? Que a vontade é a função do movimento. Ou seja, se a gente fizer como se fosse numa fórmula. O que isso quer dizer? Para se realizar, ela vai prescindir da ação motora voluntária. Quando a gente fala ação motora voluntária,
está relacionado ao movimento. Por exemplo, toda vez que você fala, vou realizar uma ação motora, quer dizer que vai mover alguma coisa, certo? Então, sempre relacionado a essa parte de movimento. Então, se você, para que haja a vontade seja expressa, tem que haver o movimento. E se a gente inverter, é a mesma coisa. Ó, o movimento, o movimento voluntário, ele é função da vontade. O que isso quer dizer? Para realizar a atividade motora, que é o movimento, é necessário o comando da vontade. Ou seja, vou explicar para vocês. Se você tem aqui uma garrafa, você, para pegar essa garrafa, você vai ter a vontade, certo? Mas apenas pensar em pegar a garrafa não vai te trazer ela. Então, você tem que ter o movimento do seu corpo. Você vai lá, pega e traz. Então, são duas coisas que uma depende da outra, certo? O ato de você movimentar por exemplo, trazer a garrafa e o ato de você mandar esse comando. Então, um depende do outro. Um outro exemplo que a gente tem aqui, que seria a dor e a sensibilidade. A gente consegue entender bem também quando a gente trata esse aspecto. Se a gente colocar aqui que a dor é função da sensibilidade, o que, que vai acontecer? Essa sensação dolorosa, que é a dor, ela vai depender da sensibilidade para que ocorra, certo? Então, para você sentir o estímulo nocivo, então vamos lá, mais uma coisa nova aqui. A gente não falou aqui, ó, de ação motora, atividade motora, que é basicamente movimento, a movimentação, aí vocês já aprenderam isso, beleza? Isso aqui eu mando para vocês, mas se vocês quiserem, por exemplo, anotar algum comentário aí também, é até melhor, fica à vontade. E aqui, estímulo nocivo. O estímulo nocivo é a dor, certo? Então, por exemplo, se eu pego lá um objeto pérfuro cortante, pontudo, e coloco, posiciono no meu braço, ali vai ter um estímulo nocivo, ou seja, eu vou sentir dor naquele local, certo? E o que ele está explicando aqui? Para sentir essa dor, para sentir o estímulo nocivo, eu preciso ter estruturas aqui que vão ser específicas para sentir essa dor. Então, vamos com calma. Se eu não tivesse nada aqui, por exemplo, no meu braço, que permitisse eu sentir dor, eu podia enfiar uma faca aqui, podia puxar, queimar, que não ia sentir nada. Mas, como nós temos estruturas, e nós vamos falar nessa aula que estruturas são essas, como nós temos estruturas aqui em todo o nosso corpo, mas como exemplo, no nosso braço, eu consigo sentir a dor. Então, vocês estão entendendo? Se eu só sinto a dor se eu tiver essas estruturas para captar esse estímulo. Então, uma coisa depende da outra. Aqui, continuando. Então, se a gente inverter, o que vai acontecer? A sensibilidade, ela vai ser função da dor, ou seja, a sensibilidade se realiza quando manifesta a dor. Não entendi nada. Calma, vamos entender então. Se eu não sentir dor, quer dizer que eu não tenho sensibilidade. A outra questão nós já entendemos, o quê? Que para eu sentir a dor, eu tenho que ter uma estrutura para captar essa dor aqui, certo? E no caso de para eu ter a sensibilidade, eu preciso que essa dor se manifeste. Ou seja, se eu estou tocando aqui e não estou sentindo nada, eu também não tenho sensibilidade nessa região. Então, são coisas que dependem uma da outra. O que a gente falou da vontade. Não adianta você só pensar em fazer as coisas se você não fizer. Eu estou pensando aqui em pegar essa caneta e estudar. Não fiz, ficou só aqui na mente. Então, uma ação depende da outra, certo? E da mesma forma, eu não vou simplesmente do nada pegar uma caneta e escrever sem que haja um comando central primeiro, certo? Então, entendam isso. São duas questões que dependem uma da outra. Aqui a gente citou dois exemplos, da vontade e do ato de se movimentar, e da dor e da sensibilidade, certo? Que realmente um dependem do outro. Certo? E aí a gente entra no conceito de órgão. Para vocês aí, o que é órgão? Se quiser, pode abrir o microfone, se não, pode mandar lá no chat. O que você acha? Se tem um período que você pode errar à vontade, é o primeiro período. Vocês estão chegando agora, estão entendendo o que está acontecendo, então fiquem à vontade aí para falar o que quiser. O que é órgão para vocês?
Ninguém. Nada, nada? Para mim, órgão é um conjunto de tecidos que desempenham determinada Boa. função. Mais alguém? É isso aí, pode ficar tranquilo, pode abrir o áudio, pode mandar no chat lá. Porque se eu ficar só falando aqui para vocês, tem hora que fica até chato. E eu gosto de, quando possível, né, vocês façam essa interação aí. Mas está certo, viu? É realmente esse conjunto de tecido aí. E como nós temos aqui no caso o exemplo, o cérebro, certo? Então, ele, além de ser um conjunto de tecidos, ele se origina da palavra órgão, que significa meio, recurso ou instrumento. E o que é que isso tem a ver com o que a gente estava falando? Ele vai permitir a função. Nós não estávamos falando aqui da função, que é a realização, que é algo de tornar real. Se é realizar, ele vai tornar algo real. Então, o órgão ele vai permitir que ocorra essa função, vai permitir que algo torne real. Então, ele também está ligado lá com a função. Então, é basicamente isso. Ele permite que a função, permite a função ou o estabelecimento do vínculo entre a realização de realização entre os fenômenos, que nós falamos lá que são fenômenos que dependem um do outro. Então, basicamente, ele tem essa função aí, função importante. E o cérebro, quando a gente fala do sistema nervoso, especificamente do cérebro, alguns autores tratam que ele é o órgão de expressão da mente, certo? Então, existem até algumas discussões com relação a questões espirituais dos animais, enfim, que é algo que a gente não vai trazer aqui, que não é o foco da nossa aula, mas só para vocês saberem que tem discussões nesse quesito aí, provavelmente também vocês já tiveram algumas dúvidas, muitas pessoas perguntam para vocês, mas se vocês tiverem interesse, tem um livro muito interessante da doutora Irvênia, que chama A Questão Espiritual dos Animais, que ela é uma professora que estudou muito a neurologia, a neuroanatomia, e inclusive é a única que tem um livro de neuroanatomia aplicada à clínica. Rapaz, está passando um caminhão aqui. Ela tem um livro de neuroanatomia aplicada à clínica, faz essa correlação, anatomia e clínica, e é o único em português na medicina veterinária. Então, se vocês quiserem mexer com isso depois, trabalhar com isso, é esse livro aqui. Eu tenho um capítulo dele escaneado, que é esse capítulo que a gente trata aqui da parte de neuro, que eu posso mandar para vocês aí, mas é de extrema importância, caso vocês queiram trabalhar com isso, adquirir. Chama Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, beleza? Aí, à medida com que a gente for tratando outros assuntos, eu vou trazendo algumas referências aí também para vocês estudarem um material complementar. Vamos, então, à evolução do sistema nervoso. Quando nós falamos de evolução, nós falamos especificamente de sistema nervoso, certo? Por quê? Tem vezes que existem muitas comparações, por exemplo, esse animal aqui ele é mais desenvolvido que outro, ou então, o humano ele é mais desenvolvido que determinado animal, ou então, esse animal aqui ele é mais específico do que o humano para isso. Só que sempre que a gente fala evolução, leia-se sistema nervoso. Sempre a gente fala da parte de sistema nervoso. Por quê? O bovino, por exemplo, o boi, a vaca, eles têm o sistema gastrointestinal dele, que é a parte dos estômagos, né, que tem várias cavidades que vocês vão ver lá na anatomia, todo o trato intestinal, intestino delgado, intestino grosso, ele é muito específico para o tipo de alimentação que ele tem, por ele ser um herbívoro, certo? Um herbívoro não monogástrico, ou seja, que ele tem vários compartimentos no estômago dele, que são 4. Então, se a gente for parar para pensar, essa parte do sistema gastrointestinal do bovino é mais desenvolvida para a função que ele exerce do que, por exemplo, nós, certo? Mas isso não torna esses animais mais desenvolvidos que o ser humano, porque nós falamos de desenvolvimento ligado a sistema nervoso. Uma outra coisa interessante, muitas vezes, vocês talvez já devem ter até ouvido falar, que a presença dos giros cerebrais, giros encefálicos, estão relacionados com a inteligência. O que são giros? Vocês estão vendo nessas imagens aqui,
várias dobrinhas, vários sulcos, várias áreas assim de contato, certo? E essas áreas aqui, essas várias linhas, são os giros, certo? Os giros e os sulcos. E aí, muitas vezes as pessoas falam, quem tem mais giros geralmente é mais inteligente. Por exemplo, se a gente pegar para parar e comparar aqui, ó, esse primeiro é do humano, certo? Um cérebro humano. Aí a gente observa uma quantidade padrão de giros, de sulcos. Giros são todas essas curvas que o tecido encefálico vai fazer, e os sulcos são esses espaços entre os giros, certo? Vocês vão aprender esses nomes, essas coisas, mais na anatomia. Mas aí nós já vamos abordando aqui alguma coisa. Então, pronto. Se a gente sabe que esse é um cérebro humano, a gente pode comparar ele com outras espécies. A gente tem aqui do babuíno, do macaco prego, inclusive esse aqui, e a gente compara que ele tem menos giros do que o humano, certo? Só que se a gente pega, por exemplo, aqui do golfinho, o do camelo, são animais que possuem uma quantidade grande de giros e até mais do que o próprio cérebro humano. Isso torna esses animais mais desenvolvidos que o ser humano? Não. E outra coisa, quando a gente fala desse desenvolvimento, tem muitas vezes também popularmente chamado de inteligência. Falar, esse aqui é mais inteligente que aquele, esse animal é muito inteligente. Só que, quando a gente fala desse desenvolvimento, não é unicamente inteligência, porque inteligência existem vários tipos aí, várias classificações, e o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: o animal que ele é mais desenvolvido quanto ao seu sistema nervoso, que é aqui a parte do cérebro, certo? Cérebro e todos os tecidos nervosos que nós vamos ver ainda, o que é mais desenvolvido, ele tem a capacidade de elaborar respostas mais complexas. O que é isso? O que eu estou querendo dizer para você? Por exemplo, o ato de você ficar em pé. Você consegue ficar em pé tranquilamente, certo? Ou se equilibrar sentado, enfim, manter o seu equilíbrio. Essa é uma resposta que não é complexa. Ou seja, ela não precisa ser uma resposta consciente. Você não está a todo momento pensando, eu estou tombando para um lado, deixa eu voltar. Ixi, eu estou indo para frente, deixa eu ir para trás. Não, você não fica pensando nisso. É uma resposta inconsciente. É uma resposta menos complexa. E isso aí qualquer organismo consegue fazer, certo? Já uma resposta mais complexa, o que seria uma resposta mais complexa? Você tem que pensar, por exemplo, vou fazer uma prova, eu tenho que estudar, eu tenho que entender aquela matéria, eu tenho que pensar como elaborar. Eu vou escrever aqui alguma coisa, sei lá, um projeto, eu vou pensar naquilo, certo? Então, tem várias coisas. Enfim, vou tentar ali, vou sair numa festa, vou chegar em alguém. Aí você tem que pensar o que você vai falar. Será se eu tô bonito, se eu tô cheiroso? Isso aqui é uma resposta que você precisa ficar pensando nisso. Então, são respostas mais complexas. E quando a gente fala mais complexa, é que envolve uma quantidade maior de áreas do cérebro, certo? E isso é o que torna, geralmente, o humano mais desenvolvido que os demais animais. Por isso, por essa capacidade que a gente tem de elaborar essas respostas mais complexas. Certo? Se for surgindo alguma dúvida aí, pode mandar no chat, pode falar, não estou entendendo nada, repete aí isso aí, pode ficar à vontade, viu, galera? Uma outra questão, só a nível de curiosidade. Nós vamos falar de uma estrutura que chama neurônio sensitivo e, mais especificamente, o corpo do neurônio sensitivo, que é essa estrutura que eu circulei aqui, certo? Que evolutivamente ele está migrando, ele está como se fosse andando, certo? Nos animais que são anelídeos, que são animais invertebrados, esse corpo do neurônio sensitivo, ele fica mais nas extremidades do corpo. Nos moluscos, ele já está no meio do caminho. E nos vertebrados, ele já fica próximo aqui ao sistema nervoso central. Essa estrutura aqui é a medula, certo? Então, a medula espinhal ou a medula espinal, que todos nós temos, inclusive no caso dos animais. Onde que está a medula? Aqui nas costas nossas, né? Ela desce da cabeça até as costas e passa dentro das vértebras. Então, a nossa coluna aqui, né, que é composta pelas vértebras, dentro dela passa essa medula. E aí, se a gente junta o cérebro, que está aqui na calota craniana,
e a medula, que se encontra dentro dessas vértebras, no canal vertebral, isso compõe o que a gente chama de sistema nervoso central, certo? Então, o sistema nervoso central, cérebro, e aí no cérebro a gente tem aqui, ó, o cerebelo, que é essa estrutura que fica aqui atrás, certo? Essa parte aqui de trás, cérebro, cerebelo e medula, certo? Aí, cérebro e cerebelo já engloba todas essas partes aí que vocês vão ver depois na anatomia. E a medula é toda essa parte que passa aqui, né, na nossa coluna. Isso é sistema nervoso central. E sistema nervoso periférico são os nervos que eles vão sair da medula. Então eles saem, por exemplo, tem aqui os nervos que vão para o nosso braço, os nervos que vão para a perna, certo? Então esses nervos eles vão compor o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Mas se falarmos sistema nervoso é cérebro, cerebelo, medula, nervos, certo? Todas essas estruturas. E aí existe apenas essa diferença. A gente fala um pouco também sobre a própria origem embrionária do sistema nervoso. Vocês vão ver isso especificamente na embriologia. Mas, basicamente, existem 3 folhetos durante a formação lá do embrião. Isso aí, provavelmente, vocês também viram no ensino médio. O mais interno é o endoderma, a camada aqui intermediária é o mesoderma e o mais de fora é o ectoderma. O que é importante a gente saber disso? Porque a partir desses folhetos vai ocorrer a origem de vários sistemas do corpo, ou seja, dessa divisão aqui vai formar o organismo por completo, seja ele, né, o animal ou o humano. E aí, um desses aqui, ele vai dar origem ao sistema nervoso central. Aliás, o sistema nervoso como um todo. E aí, ele se origina do ectoderma, que é essa camada mais externa. Então, como que isso ocorre? Aqui é como se fosse essa camada mais externa, certo? Esse ectoderma, que é representado de vermelho nessa primeira imagem. E aí, o que vai acontecer? Evolutivamente, ele vai mudando. Então, à medida com que esse animal vai se desenvolvendo na sua vida embrionária, esse ectoderma, ele vai, a gente chama de invaginando, ele vai se criando um sulco, ele vai aprofundando. E aí, ele forma primeiro o que a gente chama de placa neural, certo? Depois, ele aprofunda um pouco mais e vai ser chamado de sulco neural, certo? Um detalhe, sempre que a gente fala de nomenclatura aqui de sulco, ele geralmente é alguma estrutura funda, onde vai passar algo, então realmente uma estrutura que é mais profunda. E ele é com L, não é o suco que a gente bebe, não. É sulco, certo? Então sempre as nomenclaturas vão ser com S, ou com L. Então aprofundou, placa neural, sulco neural, aprofunda ainda mais, forma uma que chama goteira neural. E aí, a gente até brinca que essa goteira é como se ela fosse pingar. Então, a goteira pinga, formou o tubo neural, certo? Então, essa goteira é realmente como se tivesse uma gota ali presa e depois ele se separa e forma o tubo neural, certo? Então, é só um processo aí de onde vai dar origem ao sistema nervoso. Chegamos aqui no tubo neural. Vocês entenderam que é essa parte aqui, ó, realmente um tubo. O que vai acontecer? Esse tubo, ele vai sofrer 3 dilatações, que são elas aqui, ó. Essas dilatações. Então, imagina que nessa imagem anterior, ele era um tubo contínuo, certo? Se a gente pegar no início aqui, ó, ele era apenas o ectoderma. Ele foi separando, foi invaginando, separou, formou o tubo neural. E agora ele vai se dilatar em 3 diferentes partes. E aí, essas 3 diferentes partes é que vai dar origem aí às estruturas do sistema nervoso. Então, a primeira aqui, a gente tem o prosencéfalo, a segunda, o mesencéfalo e rombencéfalo, certo? Então, são 3 principais. Aí, como que vai ser essa divisão? A primeira, ela vai se dividir em telencéfalo, que é essa primeira estrutura aqui, e diencéfalo, que é essa segunda. Se não me engano, eu não coloquei o nome aqui no slide. Então, se quiserem anotar aí, ó, é telencéfalo a primeira e diencéfalo essa mais escura aqui, roxo escuro, certo? O mesencéfalo, ele continua sendo
mesencéfalo, certo? E o rombencéfalo, ele vai dar origem ao que a gente chama de, já aqui embaixo, de cerebelo, ponte e bulbo, certo? Então vamos lá. Ó. Aqui era telencéfalo e diencéfalo, continuou. Telencéfalo, esse mais claro, e diencéfalo, esse mais escuro. Aqui, mesencéfalo, continua mesencéfalo. Aí a gente vai ter esse 3 aqui mais escuro, ponte, chama ponte mesmo. Aqui chama bulbo. E aqui, essa árvorezinha é o cerebelo, certo? Então sempre fica nessa parte mais caudal ou nucal. Tranquilo? E aí a gente entra aqui numa questão que são os nervos cranianos. Já ouviram falar deles? Já tem noção do que é isso? Manda só um sim ou então não no chat aí, só para eu saber como vocês estão sobre isso. Não, né? Beleza. Então estamos aqui para isso. Então hoje, o meu objetivo hoje é que vocês saiam sabendo os pares de nervos cranianos. A minha parte eu vou fazer, eu dependo de vocês aí, para que vocês aprendam. Eu vou ensinar para vocês algumas manhas que vão fazer você lembrar para o resto da sua vida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma outra tela, que eu consigo fazer a anotação. Então vamos lá, pega aí o seu papel, pega, anota tudo direitinho aí, que agora vocês vão aprender direitinho. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês sabem é que são 12 pares, beleza? Esses 12 pares, eles são organizados de acordo com os algarismos romanos. Então, sempre que você for ver falar de nervo craniano, ele vai estar organizado em forma de algarismo romano, certo? Que aí nós observamos esses 12 pares. Essa é uma vista ventral do cérebro. O que é uma vista ventral? É uma vista de baixo para cima. Não sei se vocês já tiveram essa aula de anatomia, que é sobre os planos e eixos, o posicionamento do corpo. Confirma aí para mim, já tiveram ou não essa primeira aula de anatomia? Essa questão de rostral, ventral, ótimo, ótimo. Então, perfeito, essa aula vai guiar a nossa vida, porque tudo na veterinária nós usamos esses termos anatômicos. Então, é de extrema importância que vocês aprendam e guardem para o resto da vida de vocês. E toda área que você for mexer, você vai precisar saber esses termos. Então, os planos e eixos, os posicionamentos anatômicos, são de grande importância que vocês guardem. Então, aqui é uma vista ventral, ou seja, é como se eu tivesse tirado o cérebro aqui e estivesse olhando de baixo, certo? Então, essa estrutura aqui, geralmente debaixo do cérebro, né, que é a vista ventral, é de onde vai dar origem aí a todos os pares de nervos cranianos. Então, os nervos, eles vão sair especificamente da parte ventral do cérebro. Então, vamos lá. Quais são eles? A gente começa com o primeiro, que é o olfatório. Ah, mas como eu vou fazer para lembrar que ele chama olfatório? Calma aí. Eu vou explicar para vocês. Então, olfatório, beleza? Quantos narizes que nós temos? Pelo menos acredito que todos nós aqui. Um nariz, não é verdade? O ideal é isso. Se você tem dois aí, ignora. Mas se você tem um, é um nariz que você tem. E olfatório vem de quê? Vem de nariz. Então, ele realmente está ligado com o olfato. Isso que a gente vê aí, ó, essas duas pontinhas, onde o olfatório está ligado, é o que a gente chama de bulbo olfatório. E ele realmente é uma estrutura que vai ser relacionada à olfação, ou seja, sentir o cheiro. Esse aqui, essa imagem didática, ela é de um cérebro humano. Se fosse um cérebro de um animal, essa estrutura aqui, que é o bulbo olfatório, ela é muito mais desenvolvida. Ela chega até a transpassar aqui essa parte frontal. Então, ela ocupa uma grande área aqui do cérebro do animal. Por quê?
Porque, como nós já sabemos e imaginamos, os animais eles têm essa capacidade olfatória melhor do que a nossa, certo? Então, eles conseguem sentir, captar o cheiro muito melhor, muito mais eficazmente do que nós. Apesar, nós não é que nós não sentimos cheiro, mas comparado aos animais, nós sentimos muito menos. E, além disso, eles têm estruturas específicas na região do olfato deles, na região dos narizes, na parte interna, na narina, que possibilita eles a captar esses odores. Então, são a parte dos receptores. Nós vamos falar deles também. Então, vamos lá. O primeiro, como eu sei que é olfatório, porque eu tenho um nariz. Outra coisa, eu preciso que vocês guardem o nome do nervo, certo? Eu vou dar alguns auxílios aqui para a gente guardar esse nome. Então, guarda o nome e a ordem, eu vou dando esses macetes para vocês. Então, o primeiro eu sei que é olfatório porque eu tenho um nariz, então ele é o primeiro. Eu tenho dois olhos, então o segundo está relacionado aos olhos, então é o óptico, beleza? Deixa eu até colocar ele aqui já. Óptico. Até agora tranquilo, né? Vai lembrando. Essas dicas são ruins? São, mas dá para lembrar. Então, você, olfatório, um nariz. Óptico, dois olhos. Então, eu tenho o primeiro e o segundo. E o terceiro? O terceiro, a gente fala que é o óculos que a gente põe no olho. Então, é o oculomotor. Então, você tem que guardar o nome. Oculomotor. Vou botar ele aqui. Certo? Então, até agora, tranquilo. Um nariz. Vou botar aqui para vocês lembrarem, ó. O nariz, dois olhos. Certo? E o terceiro é o óculos, que vai no olho. Então, oculomotor. Ele está relacionado com a parte da movimentação do olho, certo? Eu não quero que vocês aprendam aqui essa parte. Qual que é a função dele, qual que é se ele é motor, se ele é sensitivo, se ele é misto. Não, porque vocês vão aprender isso na anatomia. Eu quero agora só que você saiba quais são eles e qual a ordem. Então tá dando tudo certo aqui, ó. Um nariz, olfatório. Dois olhos, óptico. Três é o óculos que você põe oculomotor, certo? Então o próprio nome já te ajuda a acertar. A própria dica, aliás, óculos, oculomotor. O quarto, ele chama troclear. Mas como que a gente vai saber que ele é o troclear? Vou botar aqui. Essa dica é muito ruim, mas é assim que a gente lembra. Se fosse boa, não ia lembrar. Como que eu vou saber que ele é o... Deixa eu passar aqui de novo. Como que eu vou saber que ele é o quarto nervo? Olha a dica, como é ruim. Deixa eu pôr aqui. Você tem que pensar, agora a gente usa, no caso, os algarismos arábicos, certo? Que é o que a gente usa de fato. Então, eu tenho aqui um 4, né? Ele não é o quarto par de nervo craniano, seria o seguinte, o próprio nome, ele já te induz a falar. Então, é quatroclear. Ah, mas é muito ruim essa dica, eu sei que é, mas você vai lembrar de tão ruim que ela é, certo? Então, quatroclear. O nome do nervo não é quatroclear, é troclear. Mas você usa o 4 para saber que ele é o quarto par e que ele já é o troclear. Então, quatroclear. Eu vou botar só o clear aqui para você lembrar. Mas não vai chamar ele de quatroclear. Até agora tá dando para ir aí? Sim, não, dá um feedback aí. Beleza. Qualquer dúvida, fala, viu? Então, beleza. Um nariz, dois olhos, terceiro óculos, quatro troclear. E o quinto? O quinto agora aí que tá. Vamos nele então. O quinto é o trigêmeo. Trigêmeo. Ah, mas o que que tem a ver? Não tem nada a ver o trigêmeo com o quinto. Claro que tem a ver. Vou mostrar para vocês. Como que eu vou fazer para lembrar que o quinto é o trigêmeo?
Tem 5, né? Então, o pai, a mãe e os 3 filhos. Então, o trigêmeo vai formar os 5, a família inteira. Nossa, que dica horrível. Eu sei que é horrível, mas você vai lembrar. Então, o pai, a mãe e os 3 filhos, tá bom? Então, lembra aí. Vou botar aqui. Cadê? Porque a família, ó, vou puxar para ele. Não vou pôr a família, não. Vou pôr só um bonequinho, vocês lembram aí. Beleza? Então, trigêmeo, pai, a mãe, os 3 filhos. Então, trigêmeo tem os 3 filhos aqui, mais os pais, 5. É o quinto par de nervo craniano. Até agora vocês já sabem todos. Então, vamos seguir. O sexto, ele começa a aparecer com o 4. Não é o 4 troclear, o quarto par? O sexto é parecido. Deixa eu abrir aqui. Abducente. Mas cadê? Onde é que tá parecido? Vou mostrar para vocês. Espera aí. Ó, vamos lá. O 4 não era quatroclear? O abducente é o contrário. Você vai lembrar do número lá no final. Ó. Mais uma vez, aqui a gente usa o algarismo arábico, que é o nosso aí normal. Então, ele é o sexto par. Né? Como que eu faço para lembrar? Abduceis, abducente, 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 abduceis. Outra coisa, o nome do nervo não é abduceis e nem quatroclear. Isso é só para a gente lembrar que o quarto é o troclear e o abduceis é o abducente. Então você está falando, eu lembro que tinha um nervo lá que ele era o abducente, mas eu não sei que par de nervo que ele é. Abducente, abduceis. Então ele é o sexto par. É muito ruim, mas vocês vão lembrar. Então anota aí essa dica também. O sétimo. O sétimo par de nervos cranianos, mais uma vez, a gente pula lá para o algarismo arábico. Então, ele é o 7, certo? Se a gente inverter esse 7, ele vira um F. Tá ficando cada vez pior, não dá? Mas vai dar certo. F é de facial. Vou deixar isso aqui, facial. Dele. Certo? Então você vai lembrar lá do 7. O 7, se eu virar o 7 e inverter, ele vira o F de facial. Ah, mas eu não vou lembrar. Vai, eu aprendi isso, ó, há anos atrás e não esqueço, certo? Mas por exemplo, abduzir. Você falou aí, mas se falar abduzir, como você vai lembrar que é o sexto par? Eu, pelo menos, não vou lembrar. Você lembra, talvez, o nome do nervo, de abducente. Mas você lembra, eu quero que você lembre, além do nome do nervo, qual que é ele? Que é o abduceis, abducente. Por isso que eu falo, você tem que saber o nome do nervo, porque você não me lance um abduceis na hora que perguntar, não, que aí não dá, né? Mas aí, se tiver alguma ideia melhor que essa, o que não é difícil, pode mandar aí, beleza? Que a gente pode adaptar. Mas, então pronto, ó. O 7, inverti esse 7, virou o F de facial. Então eu sei que é o facial. O oitavo, como que eu vou fazer? Vixe, agora. O oitavo, deixa eu escrever ele aqui para vocês. Vestíbulo coclear. O Só que uma tem a dúvida, ver? é acial ou facial mesmo? É facial. Eu já deixei o F ali pronto na dica. Ah, certo, certo. Que ele vem para a face, esse nervo. Ele vem e se divide aqui na região da face. Então é facial mesmo. Vestíbulo coclear, o oitavo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Geralmente, como que a gente faz para lembrar isso? Para você passar no vestibular, no geral, você tem que tirar a média 8 ali, 80%, certo? Então você lembra, o oitavo par de nervos cranianos é o nervo do vestibular. Então, vestíbulo coclear é o oitavo, que é a nota que você tem que tirar para passar no vestibular. Mais uma vez, você tem que lembrar o nome do nervo. Não é vestibular o nome do nervo, é vestíbulo coclear, certo? Ele está relacionado aqui com as questões do ouvido, da audição. E por ser o nervo vestíbulo do vestibular, ele é o oitavo par, que é a nota que você precisa tirar para passar. Então, anota mais essa aí, certo? Deixa eu puxar ele aqui. Então é o... já botei. Vestibular, certo? Nota 8. Vou botar aqui. Nota 8. O nono.
O nono também você vai precisar do algarismo arábico, igual o nosso aqui. Como que é o nono? Então é o 9, beleza? É parecido lá com o 7, só que aqui você não precisa inverter nada. Esse 9, ele já vira um G da primeira letra do nervo. Eu vou só continuar aqui, ó. Glossofaríngeo. Acento aqui. Faríngeo. Certo? Esse 9 aí é um G, viu? Só para deixar a dica aí para vocês. Ele chama glossofaríngeo. Só que eu deixei o 9 porque você vai pensar, ele é o nono par de nervos cranianos. Então você escreve lá o 9. O 9 já é a primeira letra dele, que é o glossofaríngeo. Certo? Então, mais uma dica aí para você saber correlacionar o nervo, qual tipo de nervo, com o nome dele. Certo? Então, show. O próximo aí é o nervo vago. Mas por que vago? Isso é fácil, porque é o 10º par de nervos cranianos. O 10, a gente fala que o 0 é vago. Não tem nada, certo? Então, ele é o nervo vago. Deixa eu botar aqui. Por exemplo, se você pôr o 10 aqui, o 0, ele é vago. Então, o 10º par é o nervo vago. Esse é aquele para você não errar. Esqueci de todos. O 10º, nervo vago. Pronto, acabou. Faltam só 2. Então, tá terminando. Vai ficar mais fácil. 11º. O 11º é o nervo, deixa eu pegar aqui, acessório. Como que eu vou lembrar que ele é o nervo acessório? Vou explicar para vocês. Esse é bem ruim. Os piores são os que vocês vão lembrar. Os que são muito lógicos, não vai para frente. Como que eu vou lembrar de acessório? O acessório é qual nervo? Não é o 11º, então é 11. Se a gente colocar o 11 aqui, ele lembra, aí é boa vontade, gente, me ajuda. Ele lembra o suspensório, não tem aquele negócio que usa assim, que são as duas fitas que segura aqui? Suspensório. Então, o acessório, o nome do nervo não é suspensório, é para você lembrar que ele é o nervo acessório, tá bom? Não me bote lá suspensório. Acessório. É qual? 11º par de nervos. Botei lá o 11, igualzinho o suspensório. Então, ele é um nervo acessório. Tranquilo também, né? E por último, acabar, é o nervo hipoglosso. Como que eu sei que ele é o nervo hipoglosso? Deixa eu botar aqui. O hipoglosso, ele é o último, é o 12º, é o 12, o maior número, e aí a gente associa com a hipoglose, aquela pomada, né, que usa para beber, o pessoal fala que é muito cara. Não sei, não compro, não tem bebê, mas falam que é muito cara. Então ele é o de maior valor, o maior número, e é o hipoglosso. E também é o que sobrou, não tem mais nenhum ali, só sobrou ele, coloque ele aí. Mas tem essa dica, o hipoglose é a pomadinha que é cara, ele é o maior número, então o 12 fica aqui como hipoglosso. O nome do nervo não é hipoglosso, por favor, é hipoglosso, tá bom? E ele está relacionado aí com a movimentação da língua. Então aqui já era, ó, tá fácil, fácil. Semana que vem eu vou perguntar isso aqui para vocês e vocês vão falar perfeitamente. Então, só para revisar. Um nariz olfatório, então primeiro par. Segundo, 2 olhos, então eu sei que é relacionado ao olho óptico, e 2, segundo par, que eu tenho 2 olhos. O terceiro é o óculos que eu vou colocar no olho, então óculomotor, certo? Quatroclear. O quarto é o quatroclear, então é o nervo troclear, certo? Lembra, a dica é uma coisa, o nome do nervo é outra, então é o troclear, quatroclear. O quinto, o pai, a mãe e os 3 filhos, então trigêmeo. O sexto, abduceis, é o abducente. Então, eu sei que o abducente, abduceis, é o sexto par. O sétimo, se você inverter o 7, ele vira o F de facial. O oitavo é o nervo do vestibular. Eu preciso tirar 8 para passar no vestibular. Então, é o vestíbulo coclear. O nono, o próprio 9,
né, que é o nono, vira o G do glossofaríngeo, que é a primeira letra dele. Então, glossofaríngeo. O décimo, o zero é vago, então, nervo vago. E não é porque ele chama nervo vago que ele não tem importância, não. Ele é um dos mais importantes de todos esses 12 pares aí. O 11º, o 11 não parece o suspensório? Então, o nervo acessório. E, por fim, o 12º, o 12, o hipoglosso, porque lembra do hipoglosso, que é o maior, o mais caro, enfim. Nervo hipoglosso, certo? Então, dá para lembrar, não dá? Então, guardem essas dicas aí para vocês. E depois eu vou perguntar mais para frente, espero que vocês lembrem. Eu vou voltar para aqui. Então, pronto, aqui já foi tudo certo, só alegria. Os 12 pares. Bom, então, continuando aí no nosso assunto, né, na parte de neuro, a gente tem uma diferença, que é a neurofisiologia e a neuroanatomia funcional. O que seria isso? A neurofisiologia, ela está relacionada aí com processos dinâmicos que vão acontecer na intimidade do sistema nervoso, ou seja, no próprio órgão ali de fato, certo? Enquanto a neuroanatomia funcional, ela vai ser um vínculo um vínculo de realização, e aí vai ter uma parte com as estruturas e a sua tarefa. Então, basicamente é o seguinte, a neurofisiologia, vamos supor, é o que passa aqui dentro do cérebro, é o que está passando ali dentro do órgão, é neurofisiologia. Agora, para o órgão executar uma função de, por exemplo, sei lá, gostei de algo quente, aí eu vou captar essa mensagem, chega até o cérebro e executa uma ação de tirar minha mão. Isso é neuroanatomia funcional, que aí é a correlação entre a estrutura e a função dela, certo? É só para classificar. Bom, aí dentro da organização geral do sistema nervoso, a gente tem uma base funcional, que é o que nós chamamos de complexo estímulo-resposta. O que é isso? Basicamente, o nome já diz, recebe um estímulo e executa uma resposta, certo? Então, a expressão da vida, ela está ligada a esse complexo estímulo-resposta. E outra coisa importante, ele vai permitir aí aos seres vivos adaptação com o meio externo e com o meio interno, que é o que a gente chama de homeostasia. O que acontece? O corpo, ele consegue se adaptar. Por exemplo, se nós formos para um ambiente mais frio, o nosso corpo vai desenvolver diferentes ações para se adaptar a esse ambiente. Se está num calor, a gente também vai desenvolver diferentes ações para se adaptar a essa temperatura. Então, esse estímulo-resposta, ele permite nós nos adaptarmos aí o meio externo e o meio interno. E uma outra é a base morfológica. O que seria isso? É o arco reflexo. Quando a gente fala de morfologia, vocês devem ter visto já em alguma disciplina, é o estudo da forma, certo? Então, morfo é de forma e logia estudo. Então, estudo da forma. Então, é basicamente quais estruturas vão estar relacionadas a isso, que é o que a gente chama de arco reflexo. Isso aqui é de extrema importância para várias áreas na medicina veterinária, certo? Então, eu espero que vocês entendam e mais para frente, no final, acho que até na próxima aula a gente fala sobre ele. Esse arco reflexo ele vai ser um conjunto de estruturas que vão ser responsáveis por executar uma ação, receber um estímulo e executar uma ação. Então, quando a gente fala de arco reflexo, nós temos uma estrutura simples que é basicamente aí composta por 5 tipos de estruturas. Então, o primeiro, receptor, nós vamos falar deles, viu? Receptor, neurônio sensitivo, sistema nervoso central, neurônio motor e o órgão efetor. Então, você aí, está sentado na sua cadeira, deitado na sua cama ou no sofá, não sei, mas vamos supor que aconteceu alguma coisa, sei lá, veio um animal e picou ali na sua mão. Aquilo é um estímulo que você recebeu. Esse estímulo ele vai ser captado por um receptor. E aí esse receptor manda para um neurônio sensitivo, vai até o sistema nervoso central. Nós explicamos, sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, medula. Então foi para uma dessas estruturas
Do sistema nervoso central, ele tem que voltar. Então, ele volta por um neurônio motor e vai até o órgão efetor. Opa. O que seria esse órgão efetor? Por exemplo, a musculatura, os seus músculos do braço, que vai e faz a flexão do seu braço e tira. Ou seja, o animal picou ali, você sente aquele estímulo e tira o seu braço na hora. Então, isso é um arco reflexo simples. Então, a gente fala aí, inicialmente, desses receptores, certo? O receptor, a gente fala que ele age como um transdutor, ou seja, ele vai pegar uma mensagem, uma informação e transformar de uma forma que o seu corpo consiga... Rapaz, esse cara, o barulhão da moto, desculpa, não tenho o que fazer. Esse transdutor, ele pega uma informação e transforma de uma maneira com que o seu corpo consiga interpretar. O que isso quer dizer? Se não fossem esses receptores, eu não ia saber que, por exemplo, eu estou pegando aqui nessa água e ela está gelada. Eu não ia saber que, sei lá, eu estou pegando aqui nessa mesa e ela está quente, vamos supor. Certo? Eu não ia saber nada disso. Eu não ia nem sentir que está ventando, nada disso. Porque o nosso corpo ele não sabe interpretar esses estímulos externos se eles não forem transformados. Então, é essa a função do transdutor. O que acontece? Ele pega um estímulo de luz, por exemplo, se bate uma luz no nosso olho, ele pega aquele estímulo, transforma num impulso nervoso, e esse impulso nervoso o nosso corpo consegue elaborar uma resposta para ele. Então, esse impulso nervoso que ele vai até o sistema nervoso central, é executada uma resposta e essa resposta é enviada. E esse aqui é um exemplo de um neurônio, como nós falamos aí nesse slide anterior, que existem os neurônios, que o neurônio sensitivo, ele vai levar a sensação, e o neurônio motor, ele vai levar a resposta, que provavelmente é algum movimento. Então, é importante vocês lembrarem esse nome, porque à medida com que você se familiariza com esse nome, ele te ajuda a saber as coisas. O neurônio sensitivo já te induz a acertar. Ele é sensível, ele vai captar a sensação, ele vai pegar esse primeiro estímulo ali. O neurônio motor, o que nós falamos de motor? De movimentação. Então, ele vai levar a resposta, certo? Que geralmente é alguma movimentação, algum estímulo nesse tipo. Então, vai lembrando disso aí. Quanto a esses receptores, a gente tem os esteroceptores. Aqui também ele já vai te induzir a acertar. Essa divisão é de acordo com o posicionamento dele. Então, esteroceptor, o que você pensa? Está no exterior. Então, ele está nas regiões mais periféricas do corpo, certo? Nas extremidades. Por exemplo, na nossa pele, certo? Nas mãos, nos pés. Eles são os esteroceptores. Vou pular aqui, ó. Visceroceptores. Onde que eles estão? O nome já está te ensinando. Estão nas vísceras. Então, eles estão nos órgãos. Quando a gente fala vísceras, são esses os órgãos internos que nós temos, certo? E por último aqui, os proprioceptores. Aí talvez não é tão simples assim, porque você tem que saber o que é isso. Quando falamos de propriocepção, é basicamente ligado à parte músculo-esquelética. Ou seja, se você você já foi alguma vez no médico e ele fez algum teste de propriocepção em você, é saber se você tem equilíbrio, se você tem tônus muscular, se sua musculatura está boa, articulação, ligamentos, é isso. Então, proprioceptores, eles estão aí na região de articulações, tendões, ligamentos, justamente para captar esses estímulos. Então, essas três principais divisões aí. Como nós explicamos, é esteroceptor na parte exterior, na periferia, tranquilo. E aí, aqui é uma coisa importante. Se ele está na periferia, na parte mais externa do corpo, ele vai ser ativado aí por calor, frio, pressão, luz, som, todos esses estímulos que são externos, que vêm de fora, certo? Então, se você está aí, está com frio, quem vai captar isso? Um esteroceptor. Se você foi tomar um banho, a água estava muito quente, é esteroceptor. Se sei lá, você foi vestir uma calça e na quarentena a calça te apertou muito, deu uma pressão. É esteroceptor que tá falando, ó, se liga. Vamos aí executar um exercício, alguma coisa. A luz, tá dormindo lá, alguém acordou, meteu a luz no seu olho. É esteroceptor, vai captar esse estímulo, certo? O som, a vibração, tudo isso que vem de fora, externamente, tudo que acontece de fora e a gente tem contato, é esteroceptor. Então, é fácil de aprender. E aí, quanto à sua localização, ele pode ser geral, que ele está em toda a região do corpo, ou
os especiais, que eles ficam apenas na região da cabeça, eles estão ligados com a visão e a audição. Que, como nós falamos aqui, ó, não tem os estímulos de luz. A luz, ela não vai ser captada pela sua mão, pelo seu braço. Se bater uma luz aqui, não vai mudar nada na minha vida, mas se bater no olho, aí você capta. Outra coisa, você também não vai captar um estímulo de som, uma música, no pé. Não, você vai captar no ouvido, então na audição. Por isso que eles estão nessas estruturas especiais, porque estão em contato com esse meio externo. E aí, eles podem ser classificados como esteroceptores gerais, captam vários estímulos, nociceptores, lembra lá que a gente falou no início da aula do estímulo nocivo. O que era o estímulo nocivo? Para você que anotou aí, é o estímulo de dor. Então, se eu falo nociceptores, ele vai captar a dor, certo? O estímulo nocivo. Então, é importante vocês, nesse início, entenderem esses termos, porque depois, se você souber, a resposta já está aí na sua frente. Termorreceptores. Esse aí também você já sabe. Você olhando o nome, o que você pensa? Ele vai captar sensação de temperatura, calor, frio, certo? E receptores de tato e pressão. E também o próprio nome já diz. Questões de tato, né, e a própria pressão exercida. E aí esses esteroceptores especiais, que são os que a gente falou, eles ficam na região da retina, na região ocular, relacionada à visão, e no órgão de corte, que é uma estrutura interna do ouvido, relacionado à audição. Então, tranquilo aqui, né? Vocês entenderam, eu quero que vocês entendam de uma maneira geral o que são esses esteroceptores e para que eles vão servir, qual a função deles. Proprioceptores, o que a gente falou lá de propriocepção, que é você ter a consciência corporal, enfim. Então, ele fica nessa parte musculoesquelética. Ele também se divide em geral e especial. O geral, ele está no sistema locomotor. E aí, quando a gente fala sistema locomotor, que esses termos para a gente já é comum, mas para vocês estão aprendendo agora. Mas sistema locomotor, basicamente, aí a parte que vai ser responsável pela locomoção no corpo, que é a parte dos braços, das pernas, certo? No caso dos animais, dos membros torácicos, dos membros pélvicos, e aí essa parte músculo-esquelética propriamente dita. Então, ele está relacionado a captar estímulos de tônus muscular, de estiramento de tendões e movimento também nas articulações. Como ele está nesse sistema locomotor, ele é responsável por isso. E os especiais, eles ficam no sistema vestibular, também aqui na região da orelha. E aí, a orelha interna. Igual a gente falou, tinha esteroceptor lá também no órgão de corte. E aqui, os proprioceptores na orelha interna, e eles vão captar estímulos da posição da cabeça e a vibração. Então, toda vibração que vem, eles também conseguem captar. E, por último, a gente tem os visceroceptores. Eles podem ser chamados também de interoceptores. Só que aqui, a gente fala visceroceptores, você já sabe. Ele está ligado às vísceras. O que são as vísceras? Os órgãos, certo? Então, eles podem ser gerais e especiais também. Os gerais estão nas vísceras e nas estruturas viscerais, como os vasos sanguíneos. Então, nos vasos sanguíneos, que são vasos sanguíneos? Artérias, veias, capilares, vênulas. Nós vamos ter uma aula disso também. Esses vasos sanguíneos também possuem receptores lá para captar esses estímulos. E os especiais estão relacionados com a olfação e com a gustação. Então, com captar odores e captar gosto de sensações. E aqui a gente ressalta uma importância aí, principalmente em animais caçadores. Por que eu coloco isso aqui? O que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de olfação, lá a gente falou do bulbo olfatório, que no caso do animal ele é muito mais desenvolvido. E aí eu falei para vocês que na parte interna do nariz, né, do sistema respiratório dos animais, alguns deles são muito mais desenvolvidos por serem animais que vivem soltos, enfim, vivem uma vida selvagem, e além disso,
eles têm também esse estímulo para captar sensações olfativas a quilômetros de distância. Então, por isso, nesses animais, essas estruturas são mais desenvolvidas do que no nosso caso, nos humanos, certo? Deixa eu ver aqui, se a gente vai mais. Vou falar só de neurônios aqui, a gente encerra, tá bom? Então, a gente entra propriamente dito aí nos neurônios, que o neurônio nada mais é do que a célula neural. E aí ele tem a composição dele, é basicamente um corpo, os prolongamentos e o axônio, certo? E aí ele vai ser responsável por transportar o impulso nervoso. Aí, o que acontece? Esse impulso ele vem dos dendritos, que eu vou mostrar para vocês o que é, e vai até o axônio. Então, ele chega numa extremidade do neurônio e vai até outra. E lembrando, esse impulso nervoso é aquela sensação que foi gerada pelo esteroceptor. Então, vai fazendo aí na sua cabeça a ligação. Vamos supor, o animal estava lá, ou então a gente mesmo, teve um estímulo, qualquer estímulo que seja. Esse estímulo aqui foi captado por um receptor. Esse receptor transformou esse estímulo num impulso nervoso. Aí, a partir daí, ele vai percorrer no nosso organismo, no organismo do animal também. E uma das primeiras definições aí, em 1997, de sinapse, foi realmente o local de articulação funcional entre os neurônios. Nós vamos falar de sinapse também, não nessa aula, mas é onde essa informação que veio o impulso nervoso. Vai lembrando aí, vai prestando atenção aqui em mim, senão a gente não entende. Então, teve o estímulo lá, o receptor transformou em um impulso nervoso, e esse impulso nervoso ele vai passar de um neurônio para outro nessa sinapse, que é basicamente assim, eu tenho um neurônio aqui e um outro aqui, ó, eles ficam muito próximos, não chegam a se tocar de fato. Então, nesse espaço que existe ali, é onde um sinal passa para o outro. O que eu expliquei para vocês de morfologia não é o estudo da forma? Então, quando a gente fala classificação morfológica, é a classificação de acordo com a forma do órgão ou da estrutura, certo? Por exemplo, se for talvez quem gosta aí de cavalo. Vocês não estão me ouvindo não, galera? Que eu vi no chat agora. Eu que enviei a mensagem, aqui não estava funcionando meu. Não estava saindo som, mas agora está saindo normal. Beleza. Qualquer coisa também, eu sempre gravo as aulas, porque eu disponibilizo depois para vocês, para quem não pôde assistir, ou então você está aí na aula, sua internet caiu, aconteceu alguma coisa, para você não ficar prejudicado, você pode assistir depois. E também, se quiser assistir depois para tirar dúvida, alguma coisa, vai ser liberado. Então, vamos lá. Falando aqui para vocês, quem gosta, por exemplo, de cavalo, de bovinos, quando tem as exposições, eles avaliam o animal pela morfologia. O que é a morfologia? É como o animal se apresenta ali externamente, a forma dele, certo? Se ele tem a morfologia dentro do padrão daquela raça, certo? Então, toda vez que a gente falar de morfologia, é justamente isso, o estudo da forma. É como se eu olhasse para você aí e te descrevesse a partir da sua aparência externa. O cabelo dele é assim, tem o rosto assim, a boca assim, certo? Então, isso é morfologia. Então, quando a gente fala classificação morfológica, eu vou olhar para o neurônio aqui, ó, tá na nossa frente aí. Eu vou olhar para ele e vou falar, ó, você, de acordo com essa característica aí que eu estou vendo, você é dessa maneira. Então, vamos lá. Esse aqui, o que eu estou vendo? Aqui é o neurônio, certo? Então, essa parte dele aqui é o corpo ou núcleo, certo? Todos eles têm aqui, ó, corpo ou núcleo, ou também é chamado de pericárdio, com R, pericárdio, porque pericárdio é lá do coração, mas enfim, corpo ou núcleo. E aí ele tem, esse aqui, por exemplo, ele tem dois prolongamentos. Vocês estão vendo um saindo aqui para cima e outro para baixo. Então, ele vai ter duas regiões, dois polos. Por essa estrutura dele aqui que eu estou vendo, eu vou chamar ele de bipolar, porque ele tem dois prolongamentos, dois polos. Próximo aqui, vou avaliar. E aí, como é que ele vai chamar? Ele vai chamar pseudo-unipolar. Mas por que pseudo-unipolar? Não tem dois aqui, porque ele é unipolar. Porque ao sair do corpo, do núcleo, ele sai apenas um prolongamento e depois ele se divide em dois. Então, por isso, ele não é nenhum nem dois.
ele é classificado, né, como pseudo-unipolar, porque ele sai um prolongamento e se divide em dois. E a gente tem o multipolar, porque aqui o corpo, tá? E aí você vê vários prolongamentos aqui, ó. Quando eu falei lá para vocês que o estímulo ele chega lá no dendrito e vai até o axônio, é justamente isso. Ele chega por aqui, ó, nesses ramos aí e vai passar pelo axônio, que é esse prolongamento maior dele aqui. Certo? Então, basicamente, essa classificação morfológica é de acordo com essas ramificações que ele tem. Bipolar, duas. Tem o unipolar também, que ele sim tem apenas uma. Mas ele é muito mais específico, eu nem coloquei aqui não, mas vocês saibam que existe. O pseudo-unipolar, ele sai um e se divide. E o multipolar, ele tem vários prolongamentos. Falamos aqui de classificação morfológica, ou seja, eu não estou nem aí para o que ele faz, eu só estou vendo ele aqui e classifico de acordo com o que eu estou vendo, a forma dele. Aqui é diferente. Eu não me importo unicamente com a forma. Eu quero saber o que ele faz, qual é a função dele, certo? Então, agora já é a classificação funcional, certo? Então, vocês estão entendendo aí, né? Morfológica, de acordo com quem ele é ali, que eu estou vendo. Funcional, qual que é a função dele, o que ele faz. Então, vamos lá. Eu tenho dois aqui, ó, o pseudo-unipolar e o bipolar. Vocês já entenderam. O pseudo-unipolar é aquele que tem um aqui, o corpo, vai sair um prolongamento e esse prolongamento vai se dividir. O bipolar é aquele que tem o corpo aqui e saem dois prolongamentos dele. Então, vocês já estão sabendo isso aqui. Então, o pseudo-unipolar e o bipolar recebem essa classificação de acordo com a sua morfologia. Mas a classificação funcional deles, ou seja, a função que ele vai executar, é a função sensitiva. O que é a função sensitiva, meu amigo? Sentir. Fácil. O nome já te induz a acertar. Então, sensitivo ou aferente. Por que aferente? Porque quando a gente fala lá do caminho que ele vai levar, lembra que aqui a gente está seguindo uma lógica. Então, a gente falou lá do receptor, que é o primeiro que vai captar a função, captar o estímulo, e depois vem esses neurônios. O primeiro que vai levar a mensagem que pegou do receptor é o neurônio sensitivo, ou aferente, porque ele está subindo até o sistema nervoso central e levando essa resposta. Então, aferente, certo? E a gente tem o multipolar. O multipolar, vocês também lembram, que é aquele que tem o corpo aqui e vários dendritos saindo dele e o prolongamento também de axônio, certo? Então tá. Esse lado aqui esquerdo, ele é de acordo com a classificação morfológica. E aí, morfologicamente, a gente já sabe que ele é multipolar. Mas dentre esses multipolares, quais que são as funções que eles podem executar? Tá aqui, ó. Ele pode ser um neurônio motor ou eferente, que é a mesma coisa daqui, ó. Sensitivo ou aferente é o mesmo. Motor ou eferente também são a mesma coisa. Se eu já sei que o sensitivo ele vai captar o estímulo de sensação e vai levar até o sistema nervoso central, o motor, lembra que a gente falou que o motor está relacionado a movimento, a mover, a ação que vai executar? Então, o que ele vai fazer? Ele vai levar a resposta. Então, o sensitivo captou essa sensação, levou ao sistema nervoso central, o motor vai levar a resposta. Então, ele vai descer. É o que a gente chama de eferente. Então, motor ou eferente. Vai anotando essas dicas aí para vocês lembrarem. Eu não quero que você lembre aí, leia lá depois, esse aqui é um neurônio sensitivo ou aferente, mas eu não sei o que quer dizer esse nome. Se você entender da maneira como que a gente está explicando, você vai aprender de fato, não decorar o nome, certo? Então, ele é sensitivo porque ele capta a sensação e leva o estímulo de sensação. E aferente também porque ele está subindo, então está na via aferente. O motor, ele vai levar a movimentação, vai levar a resposta, então ele vai descer com essa resposta para algum órgão, ou o que for. E eferente também, porque ele está descendo, está na via eferente. E ele pode ser também, o multipolar, ele pode ser um terceiro tipo de neurônio, que é o neurônio de associação. Esse neurônio de associação, a gente fala que ele é o fofoqueiro, porque ele vai levar a resposta dentro do sistema nervoso central. Então, vamos lá, para a gente encerrar essa parte dessas classificações dos neurônios.
O primeiro lá não é o sensitivo, então vamos supor que aqui tem um receptor, ele captou essa mensagem, o sensitivo levou lá para cima, lá para o sistema nervoso central. Então ele vai chegar aqui, por exemplo, na medula. Cadê a medula? Está aqui, ó, nas suas costas, dentro das vértebras, certo? Então, chegou até a medula. Essa resposta, ela pode... Aí ela já está no sistema nervoso central. Ela pode ficar na medula, pode ir para o cérebro, pode ir aqui para o cerebelo, pode ir para várias partes. Então, quem é que vai mandar essa resposta lá dentro do sistema nervoso central? O nosso amigo fofoqueiro, o neurônio de associação. Ele fica dentro do sistema nervoso central. E aí, lembra, ó, por isso que eu preciso que vocês prestem atenção em tudo. Lá no início da aula, nós não falamos a questão de elaborar a resposta mais complexa ou não. Ou seja, tem coisa que você faz sem pensar. Tem vezes que você manda aqui uma mensagem para o professor e você fala, oh, tem que responder a pessoa. Quando você vai ver, você já respondeu. Então, assim, tem coisa que a gente faz sem pensar. Essas são respostas que não precisam ir até o tálamo, até as regiões do cérebro mesmo. E tem respostas com relação à movimentação, ao posicionamento, ela pode ficar associada ao cerebelo. Então, são respostas que são inconscientes. Quem vai fazer essa comunicação lá dentro do sistema nervoso central é o neurônio de associação. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Essa primeira parte aqui, receptor. Subiu, neurônio sensitivo ou aferente. Chegou aqui, vai estar o nosso amigo fofoqueiro, neurônio de associação. Aí essa resposta, ela tem que voltar, certo? Tem que mandar, aliás, vou voltar para o primeiro lugar, né? Voltar aqui de onde que veio para executar a ação. Quem vai fazer isso? Neurônio motor ou eferente, é o mesmo. E aí, por fim, ela chega no órgão efetor, que aí ele pode ser um músculo, pode ser uma víscera, pode ser uma glândula, o que for. E aí executa a ação que foi determinada. Entenderam? Então, esses são 5 passos aí do que a gente chama de arco reflexo. Você vai entender que, basicamente, o funcionamento da vida, ele está relacionado a isso. Tudo que você está fazendo aí hoje, agora, tudo está relacionado com o arco reflexo. Beleza? Então, por isso que é de grande importância a gente saber dele. E aí, só para a gente entender, esse desenho meu aqui ficou muito bom? Ficou. Mas esse aqui é um pouco melhor, para entendermos. Então, ó, esse nosso amigo aqui, que é essa bolinha, ele era o receptor, não é? Olha ele aqui, ó. Viu? Muito igual. Então, a mesma coisa aqui, ó. Essa bolinha aí é o receptor. O que que ele faz? Capta o sinal. Recebe o sinal. Fácil. Se aqui, aqui fala que ele está num corpúsculo sensitivo da pele. Agora eu quero saber de você. Se ele está na pele, qual que é a classificação dele? A gente falou que tem esteroceptor, proprioceptor e visceroceptor. Ele está na pele. Qual que é esse aí? Qual receptor que é? Eu não sei, estou perguntando a vocês. Pode errar. Nós estamos no primeiro semestre. Show. Esteroceptor. Perfeito. Nós falamos o quê? Está na periferia, está no exterior. A pele está onde? Para que coisa mais fora do que a pele? Não tem. Então a pele é esteroceptor. Perfeito. Não, tranquilo. A intenção foi boa, Jade. Tá? Primeiro período, a gente perdoa. Então vamos lá. Se eu tenho receptor, vocês já entenderam. O segundo aqui, o que era? Essa linha subindo, neurônio sensitivo ou aferente, está na via aferente. Então, vai vir aqui, ó, passou, e vai chegar até o sistema nervoso central. Vou fazer aqui como se fosse a medula, beleza? Aqui, eu expliquei para vocês lá, ó, vou até voltar para vocês verem. Essa parte que a gente circulou aqui, ó, é o corpo do neurônio, certo? Ou o núcleo dele. Olha ele aqui, ó. Também bem desenhadinho, o corpo celular, o corpo do neurônio, ou núcleo, ou pericário, tem vários nomes, mas pode ficar com o corpo que é mais fácil. E esse prolongamento, como vocês viram aqui também, ó, ele é o axônio. Aqui está o nome em inglês, mas axônio. Então, olha ele aí, ó, esse prolongamento. Vem para cá e vem para cá, certo? E aí, beleza. Levou a sensação? Neurônio sensitivo. Chegou aqui no sistema nervoso central, o neurônio de associação, ou interneurônio, ou neurônio conector. Eu opto por falar o neurônio de associação, mas você vai encontrar na literatura
esses 3 nomes e eles estão corretos, certo? Então, quem que é o neurônio de associação? Vocês aí. Eu não sei, eu tô perguntando, sinceramente. Isso, Leonardo. É o famoso neurônio fofoqueiro, que é o que vai falar. Não, você resposta aqui, você estímulo, você vai para ali, você vai para ali, você vai para o cérebro, você não precisa. Então, enfim, é justamente isso. Você vai entender o que ele está fazendo, né? Perfeito, viu? Então ele vai dizer aí para onde esse estímulo vai e vai levar ele. Depois decidiram lá, ó, a resposta que a gente vai elaborar é essa. E aí, como que vai ser? Essa resposta vai voltar, certo? E ele volta via neurônio motor, certo? Então, se ele volta via neurônio motor, essa resposta vai executar uma ação, um movimento, neurônio motor ou eferente, lembra? E aí, o que acontece? Aqui a gente tem o órgão efetor, que foi o que eu falei para vocês. A última opção lá é um órgão efetor. O que é o órgão efetor? Ele é o que vai executar a ação final, certo? Então ele pode ser um músculo, ele pode ser um músculo estriado esquelético, que é esse músculo que a gente tem aí, ó, no braço, na perna, certo? Ele pode ser um músculo liso, que é o músculo que está no vaso sanguíneo, nas veias, lá nas artérias, no intestino. Ele pode ser um músculo cardíaco. Onde está o músculo cardíaco? No coração, beleza? Então, ele geralmente pode ser um tecido glandular também, certo? É basicamente o que vai executar a ação. Então, esses são os passos. Já deu para entender bastante aqui, né? Receptor, neurônio sensitivo, neurônio de associação, neurônio motor e órgão efetor. Isso é um arco reflexo. Eu quero que vocês entendam isso. Porque depois a gente vai falar dos tipos de arco reflexo. Que aí, você sabendo isso aqui, vai ficar muito fácil, certo? Então, acredito que vocês já entenderam o que é isso aí. Deixa eu ver até onde eu vou aqui. Vou falar só mais disso aqui e a gente para. Aí a gente tem a fibra nervosa e seus envoltórios. Ele pode ter, no caso, até 3 partes. Uma área central e 2 prolongamentos. A fibra nervosa é o neurônio, de fato, certo? Existem também os neurônios neuroendócrinos, que eles ficam nos capilares. Capilares, talvez quem não saiba, ele é o menor vaso sanguíneo que existe no organismo. É onde, por exemplo, como que acontece a troca? Vocês sabem que o sangue sai do coração via artérias e volta via veias. Mas onde que ocorre essa troca? Nós vamos ter uma aula disso. Mas é basicamente assim, a artéria ela vai diminuindo de tamanho, o calibre vai diminuindo, até que vira o capilar. Nesse capilar é a menor estrutura onde passa esse sangue, e aí a partir dali esse capilar ele volta aumentando de tamanho e formando a veia. Então é basicamente ali que ocorre essa troca. E ali tem alguns neurônios também, que são os chamados neuroendócrinos. E uma particularidade também é a bainha de mielina, que eu quero que vocês saibam também o que é essa bainha de mielina. Se vocês forem observar, aqui está o axônio. Mas o que é esse axônio? Vou voltar aqui para você ver que nós já vimos. Olha ele aqui, ó. Esse prolongamento aqui, ó, do neurônio. Aqui é axônio. Aqui é axônio. Aqui é axônio. Todo esse prolongamento, essa perninha dele aí é o axônio. Aqui é a mesma coisa, ó, ele mostrando aqui o axônio, essa parte toda prolongada é axônio, beleza? E se você observar, já nessas imagens aqui, ó, tá vendo que tem uns círculos azuis ao redor dele? Tem umas, como se fossem umas bolsinhas ao redor do axônio. Olha aqui, a mesma coisa nessa imagem aí, ó. Tem uns círculos ao redor do axônio. Esses círculos são as bainhas de mielina. O que é a bainha de mielina? Ela é composta por algumas células, que pode ser a célula de Schwann ou os oligodendrócitos. Nós vamos falar deles. Não quero que vocês não precisam lembrar disso agora, não. Mas entenda que ele é formado por essas células
e ele vai envolver o axônio, ele vai ficar ao redor do axônio. Que isso vai mudar na vida nossa? Para que eu tenho que saber disso? Ele vai promover a velocidade. E eu pus aqui nas presas, mas não apenas nas presas. Em você aí, em mim, no todo organismo, né, que tem sistema nervoso e tem essa estrutura, ele vai fazer com que as respostas sejam muito rápidas. Então, por exemplo, igual nós desenhamos, nós explicamos aqui, né, toda essa questão do arco reflexo, a resposta chega, passa para um neurônio, vai até o sistema nervoso central, lá ele tem que ir para diferentes áreas, volta e tudo, mas isso ocorre de maneira muito rápida, entendeu? Então, é quase que imediato. Por exemplo, se você coloca o dedo lá no fogo, quase que de imediato você tira ali, porque essa resposta já aconteceu toda nesse momento, certo? Então, a bainha de mielina é a responsável por isso, porque o estímulo que vai ser levado, ele vai pulando de uma bainha de mielina para outra. Eu vou voltar nessa imagem aqui só para vocês verem. Vou limpar isso aqui. Ó, vocês estão vendo que tem um cachorro do vizinho aqui também que tá uma latição, mas vão relevando aí, não tem como fazer nada. Aqui, ó, a bainha de mielina tá aí. Esse estímulo, ele vai pulando entre as bainhas de mielina. Pula dessa para essa. Opa, pula dessa para essa, pula dessa para essa. Então, esse estímulo que a gente chama de impulso saltatório é o que permite as respostas serem muito rápidas. Então, aqui, ó, o estímulo está aqui, ele pula no axônio, pula do axônio sobre a bainha de mielina e cai nessas junções aqui, que é o que a gente chama de nódulo de Ranvier, que é esse aqui, ó, nódulo de Ranvier, certo? É justamente o espaço que existe entre as bainhas de mielina. Beleza? Aqui é um exemplo para vocês verem, ó. Essa parte mais clara aqui é justamente mostrando onde esse estímulo passando. Então é uma coisa muito rápida. Então aqui tá até exemplificado com o canguru, porque é um estímulo saltatório. Essa mensagem ela vai pulando ali entre essas bainhas de mielina e vai formando o estímulo da maneira com que a gente sabe que ele é. Certo? É tanto que existem alguns animais, por exemplo, a preguiça, que ela não tem essas bainhas de mielina. Então, talvez a gente julgue, é um animal muito lerdo e tudo, mas justamente por isso, ele não tem essas características da bainha de mielina, e aí ele é um animal com o seu desenvolvimento mais devagar mesmo, suas respostas são mais devagar. Aí aqui a gente deixa para depois, vamos falar aí da constituição do nervo e tudo, mais para frente, na próxima aula, beleza? Quanto a essa primeira aqui, alguma dúvida, alguma observação, talvez, né, é um primeiro contato, muito conteúdo, mas vamos devagar, vamos conversando. Semana que vem, se vocês estiverem lá dando uma lida, estudando alguma coisa, surgiu alguma dúvida, podem me perguntar. Não, mas é só semana que vem a aula? Pergunta no grupo, a gente conversa, beleza? Então vamos manter esse relacionamento aí, por mais que a gente está distante. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui disponível para vocês, para tirar dúvida, para discutir alguma coisa, tá bom? E que a gente possa aprender aí esses principais conceitos, essas principais estruturas no decorrer desse semestre, beleza? Nenhuma dúvida, nenhuma observação, nada? Então, show. Galera, a aula foi gravada. Assim que termina, ele me disponibiliza ela. Eu vou postar lá para vocês. A gente vai usar o Moodle. Não sei se vocês já sabem também. Pois se tiverem alguma dificuldade, o próprio CPP, a própria faculdade ajuda. Se não, vocês podem procurar a gente também, nós professores, a gente pode ajudar vocês. Então, eu vou disponibilizar esse material lá, tanto o material da aula quanto o material complementar, que é esse capítulo aí do livro, para vocês estudarem, guardarem aí posteriormente. Vocês vão precisar dele, tá bom? No mais, obrigado aí pela presença de todos. Sexta-feira aí já chamando, né? E aproveitem em segurança e vamos nos falando, tá bom? Precisando de mim, estarei por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.